Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula desta formação teológica Imagine, aula de número 120. Nesta aula falaremos sobre servindo em família na igreja local. Que bom que você está aqui me acompanhando e parabéns para você que está firme nessa formação teológica. Deus vai te usar com grande poder e graça para servir aí na sua comunidade local com conhecimento, estando preparado. Olha, deixa eu te ensinar uma coisa. As oportunidades aparecem para aqueles que estão preparados. E você está se preparando. Aguarde, aguarde. A oportunidade vai chegar. Ou melhor, as oportunidades chegarão aí na sua vida. Só basta estar preparado e que bom que você está nesse caminho. Então, dentro desse módulo 10, vamos falar sobre servindo em família. Como é bom servir em família. Você serve em família, meu irmão, minha irmã? Você serve? Toda a sua casa serve ao Senhor? Ainda não? Nem todos ainda? Todos? Que bênção! Mas todos vão ainda servir, eu creio. Eu creio que um dia você vai contar esse testemunho de todos sendo ali presentes na obra do Senhor. E aí, como primeiro ponto desta aula, eu quero trazer a família como parte do corpo de Cristo. A família cristã, ela não vive isolada e ela não pode ter essa postura de viver isolada. Mas ela precisa viver integrada ao corpo espiritual que é a igreja. Ela precisa estar integrada na igreja do Senhor. Deus, ao formar a igreja como uma comunhão viva, como um corpo vivo, inclui a família como parte vital dessa grande estrutura, onde cada membro tem uma função específica e essencial para pôr em prática em favor do reino. Em Efésios 2, o verso 19 e o verso 20 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, como base. Cada integrante da família tem dons espirituais dados por Deus para serem usados. Não apenas em benefício próprio, mas em favor do outro. Isso significa que servir na igreja não é opcional, mas faz parte do chamado cristão. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos um chamado. E como família, nós também devemos obedecer esse chamado em servir na casa do Senhor. Um exemplo prático disso é uma família que serve junta na recepção da igreja, por exemplo, ou no louvor, ou em projetos sociais da igreja, como visita, por exemplo, a hospitais, a presídios, expressa a unidade e encoraja toda a comunidade. É exemplo. Servir junto na igreja local é uma bênção. Uma família que escolhe servir na igreja, ela cultiva valores que fortalecem o relacionamento com Deus e com os irmãos da comunidade espiritual onde você se reúne. E isso é muito importante. Servir junto ensina sobre limites. Servir junto ensina sobre respeito às diferenças. Servir juntos ensina sobre perseverança, graça. E cada membro da família, seja criança, seja jovem, adolescente, adulto, pode e deve descobrir como usar os dons que recebeu do Senhor em favor da igreja local. Isso é muito importante. E aí, um exemplo que eu quero trazer para vocês é quando, por exemplo, um pai serve na diaconia, a mãe pode estar no ensino infantil, ensinando para crianças sobre o reino de Deus. E os filhos, por exemplo, podem estar ajudando na mídia ou com os visitantes que chegam à casa de Deus. O serviço se adapta às fases da vida. Você pode mudar de serviço ali à medida que os dons vão fluindo ou que novos dons vão aparecendo, vão surgindo na sua vida, onde Deus vai entregando. Então, olha, você pode transitar em vários ministérios da sua casa. E tem um que é muito bonito, por exemplo.
É a família, por exemplo, o marido e a esposa servindo no ministério da família. A sua igreja tem um ministério da família. Olha, é uma boa oportunidade para vocês crescerem no Evangelho servindo outras famílias. E eu te incentivo e te encorajo a se integrar no ministério da família da sua igreja. Eu e a minha casa, nós estamos envolvidos no ministério da família. Eu, minha esposa, meu menino está envolvendo em outros ministérios, minha menina também. Então se envolva, se envolva. Isso é muito bonito. Envolvendo os filhos no serviço. Olha que tópico interessante. Acabei falando isso para vocês. Vamos dar essa sequência. Servir desde a infância é uma semente poderosa e eu tenho visto isso na minha casa, com os meus filhos servindo na casa. Eles escolheram servir. E é muito interessante que eles escolheram as áreas dele. Nós não opinamos em nada. Eles voluntariamente escolheram as áreas que querem servir, por causa dos dons que Deus entregou a cada um deles. Ensinar os filhos a amar o reino e contribuir com seus talentos é um legado importante que dura para sempre. Olha que Provérbio nos ensina no capítulo 22, no verso 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Qual o objetivo? Servir na casa do Senhor. Qual é a área? Observe o dom que ela tem. Deixa o dom fluir na vida dela. Alguns dos seus filhos vão servir, por exemplo, na área de ensino. Você vai perceber que alguns vão ter ali o dom do mestre, o dom de ensinar. E ele vai naturalmente seguir por essa área, ele vai buscar conhecimento. Você vai ver como que isso vai acontecer. E é importante incluir os filhos de forma concreta e significativa, respeitando o seu desenvolvimento e incentivando sua participação com alegria e não por obrigação. Não obrigue os seus filhos a participar, mas ore por eles, interceda, peça a Deus: Senhor, mostre para o meu filho o lugar dele na obra. Destrava para ele o dom que o Senhor já entregou para ele, ressalta para ele o dom que o Senhor entregou. E eu creio que naturalmente o seu filho, a sua filha, vai se envolver no ministério. Vai se envolver. Eu creio nisso. Depois você até coloca testemunho aqui para nós. Escreva aqui na barra de comentários um testemunho sobre isso. Exemplos práticos para esse mover dentro da obra do Senhor. Crianças ajudando, por exemplo, ajudando a montar as cadeiras, ou a colocar as cadeiras no lugar, a preparar o espaço do culto, a fazer a limpeza, tirando ali os lixinhos que estão no chão, principalmente ao terminar a reunião. No término da reunião, isso é importante. Zelo pela casa de Deus. Isso é importante ensinar. Adolescentes servindo no louvor, nas redes sociais, olha, o que eu vejo de adolescentes dominando as redes sociais com grande maestria, nossa, isso é fantástico. Então motive, os seus filhos, se eles têm essa habilidade, esse dom com a rede social, a se envolver com a mídia da igreja, a usar esse talento para anunciar a obra do Senhor a partir das redes sociais. Porque é muito mais do que um post, vai muito mais do que um Reels, um Stories. Fala sobre vidas sendo salvas e transformadas com essa ferramenta. Envolva os seus filhos, por exemplo, em ações de evangelismo, para que eles aprendam como evangelizar, como ganhar almas com aquilo que eles carregam, com aquilo que eles têm aprendido sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, sobre a vida do Senhor, sobre o propósito, o nosso propósito aqui na terra. Envolva os seus filhos, os jovens, os seus adolescentes, participando de visitas, de discipulados, de oficinas solidárias, até mesmo de grupos de crescimento, de GCs, de pequenos grupos. Não sei o nome que leva aí na sua comunidade cristã, mas envolvam, levem eles a participar. Isso é muito importante.
Quer mais um exemplo prático para isso? Uma mãe que ensina sua filha a organizar os elementos da ceia, por exemplo, ou um pai que convida o filho para acompanhá-lo em uma visita, ele está modelando o serviço como estilo de vida. Eu e a minha casa, nós temos isso como estilo de vida. A gente se prepara ao longo da semana para servir, durante a semana, nos finais de semana, e a gente serve com alegria, com muito amor. Nós escolhemos isso. Esse é um propósito de vida que nós temos na nossa casa. Que você possa escolher isso também. A unidade familiar no serviço. Servir juntos revela fraqueza, provoca tensões. Por isso é essencial ter, por exemplo, diálogo constante. Porque situações serão vivenciadas pelos seus filhos. Isso vai servir para alinhar as expectativas, resolver os conflitos com amor, dar as direções devidas. É essencial orar em família. Mais uma vez eu reforço isso. Nós tivemos um tópico, uma aula sobre oração, mas orar em família a respeito do serviço na casa do Senhor. Então, ore antes de servir, ore depois de servir agradecendo, ore antes pedindo a Deus sabedoria, discernimento, humildade, pedindo a Ele atenção, zelo pelas coisas da sua casa, da casa de Deus. Depois ore, depois de servir, agradecendo, adorando o Senhor pela oportunidade de ministrar na sua casa, de servir na sua casa. Isso é uma dádiva, é uma oportunidade que nem todos têm, nem todos aproveitam. Aproveite quando essa oportunidade chegar na sua casa. E a unidade familiar na obra também evita sobrecarga. Respeitando, por exemplo, os limites emocionais, os limites físicos de cada um. Servir como família é um processo de aperfeiçoamento mútuo, onde o lar aprende a amar a Cristo, aprende a perdoar como Cristo e aprende a agir com o coração de servo. Quer um exemplo prático? Uma família que enfrentou o desgaste ao servir junto no ministério, mas escolheu reavaliar, orar e ajustar as funções em amor, demonstra maturidade espiritual, zelo pela unidade. Isso é um ponto. Servir na obra do Senhor trabalha também caráter, trabalha maturidade. Não só dos filhos, mas também dos adultos. Relacionamentos fortalecem a igreja local. Famílias que servem juntas não apenas edificam a si mesmas, mas inspiram outras famílias a servirem. Elas se tornam referência de compromisso e maturidade, mostrando que é possível integrar a fé e a prática com naturalidade. Quantas pessoas já se uniram no serviço pelo seu exemplo dentro da igreja, pelo seu zelo com a casa do Senhor. Além disso, a amizade entre famílias fortalece a igreja, promovendo o apoio mútuo, o discipulado entre gerações e a comunhão verdadeira. Olha esse salmo, olha que lindo esse Salmo 133, o verso 1. Eu gosto muito de ouvir esse salmo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E quando eu cheguei no Evangelho, eu ouvi muito isso, e isso muito me alegrou, porque a pessoa que transmitia isso ao falar, eu ouvi isso de várias pessoas, eu já estava ali presente com elas, elas transmitiam isso com muita graciosidade. Com muita graciosidade. E aí, eu quero finalizar esse tópico com o último ponto. Quero falar sobre a família como agente de transformação na igreja local. Quando uma família serve unida, ela serve como um instrumento visível da presença de Deus na comunidade local. A união do serviço é discipulado. A união do serviço é discipulado prático, bem prático. É testemunho público e edificação constante na igreja. Deixa eu trazer alguns exemplos de atos de serviço em família. Por exemplo, evangelismo nas praças e parques. Quando a sua comunidade da sua igreja a sua comunidade cristã resolver fazer um evangelismo numa praça, leve a sua família para que ela participe.
Projetos sociais, por exemplo, levando alimento para aqueles que são os moradores de ruas, por exemplo, ou que vivem em situações de rua. Em projetos sociais diversos, ou os mais vulneráveis, como eu disse, há muito espaço para que a família se envolva. Na organização de mutirões para limpeza ou reforma do próprio espaço da igreja. As igrejas normalmente sempre passam por reformas. Leve os seus filhos para que eles vejam isso, vivencie esse momento. Isso é muito importante. Deixa eu trazer mais um exemplo prático para essa questão. Um casal com seus filhos que organiza um dia de evangelismo criativo em seu bairro. Eles vão viver o evangelho, mas eles também vão ser mensageiros desse evangelho, apresentando o reino de Deus para a comunidade. Olha que interessante. Deixa eu resumir essa aula que eu vou encerrar agora, com alguns pontos importantes, para você relembrar. A família é chamada para servir unida como parte do corpo de Cristo. O serviço precisa ser vivido com amor, paciência e intencionalidade. Os filhos devem ser discipulados desde cedo no serviço cristão, no serviço da obra do Senhor. A unidade familiar e espiritualidade no serviço evitam desgaste e fortalecem vínculos, porque uns estarão ali, um ao lado do outro, ombro a ombro, um segurando a mão do outro. Famílias que servem juntas inspiram as famílias da igreja, inspira toda a igreja, edificam outras famílias e impactam gerações pelo mundo. Eu quero aproveitar e eu quero trazer aqui um desafio para o dia. Se você puder fazer hoje, faça isso. Orem juntos, como família, pedindo a Deus sabedoria, direção e disposição para servir, se você ainda não serve, se a sua família ainda não serve, ou se algum membro da sua família ainda não serve. E aí vocês podem conversar sobre onde e como vocês poderiam servir juntos na igreja local, onde vocês participam. Procure conversar sobre os dons sobre que cada um tem para colocar ali em favor da igreja, em favor dos membros que ali se reúnem. E sirvam juntos pelo menos uma vez por semana. E a começar por essa semana. Depois, sentem em família e compartilhem a experiência. Ficou aí um para casa. Comece hoje com esse para casa. Depois você pode voltar aqui e comentar como foi a experiência, caso você ainda não sirva na casa e na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus! Terminamos mais uma aula. E a aula de amanhã nós vamos trazer um tema novo e muito importante. Será a aula de número 121 e nós vamos lidar com os conflitos familiares. Lidando com os conflitos familiares. É um tema muito importante e você precisa assistir essa aula. Então, Deus abençoe sua vida e até a aula de amanhã. Fica com Deus.